Aloha pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda aulinha. Vamos dar continuidade para o que a gente estava falando sobre o governo Vargas. Chegamos no golpe, mas antes de chegar no golpe, vamos fazer um pequeno resumo do que a gente viu na aula passada, né? Porque esse resumo, eu vou complementar esse resumo para a gente caminhar aí pro assunto da nossa aula. Tem coisa hoje, meu povo, tem coisa hoje, meu Deus do céu. Vamos lá. Então vamos lá. A gente viu na semana passada a crise de 29, né, na Bolsa de Nova York. O que rolou? O que tava pegando? Os Estados Unidos estavam sobreproduzindo, estava com acúmulo de capital, emprestando dinheiro para o mundo inteiro. O dólar se tornou uma moeda mundial. O que mais? O liberalismo econômico estava indo de vento em popa, até que em 1929, 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York quebra. E aí foi aquela loucura, gente, pessoal, sem saber o que fazer, sem saber como é que ia ser. Aproximadamente 56% das empresas dos Estados Unidos quebraram naquela época. Foram milhões de desempregados e houve reflexos no mundo inteiro. O Brasil não escapou disso. No Brasil foram por volta de 2 milhões de desempregados. É muita gente. E aí houve todas ações políticas, né? Eu estou complementando agora o resumo da semana passada. O governo começou a comprar café para queimar café, para não deixar o café perder o preço. Enfim, mas não teve jeito. A crise de 29 foi uma crise muito séria, muita gente veio à falência, principalmente nos Estados Unidos. Naquilo que a gente conversou, que nos Estados Unidos muita gente investia de diversas camadas sociais. Então, infelizmente, não sobrou quase ninguém ileso dessa crise. Muita gente morreu, muita gente se matou, enfim, porque realmente foi a falência. Tem fotos que são bem icônicas, né, de fila de sopa, enfim. Isso até a chegada do New Deal com Roosevelt em 32, que foi o plano de recuperação da economia norte-americana, que acontece de fato essa recuperação na Segunda Guerra, porque na Primeira Guerra os Estados Unidos lucrou muito e na Segunda Guerra lucrou mais ainda. Então, com um mundo mais globalizado, um mundo com mais acesso, enfim. Esse é o nosso pequeno resumo da aula passada, só para a gente dar uma relembrada, e eu vou tentar contextualizar para vocês um pouquinho do que veio nessa década aí de 20, entre 1920, mais ou menos, um pouquinho antes, 1918, 17 mais especificamente, até a tomada de poder de Getúlio Vargas, o golpe militar de Getúlio Vargas, em 1930. Então é isso. Vamos com nós e sejam bem-vindos mais uma vez. Vou falar todas as aulas, não tem como eu não falar isso. História não é simplesmente uma linha reta com datas e ações políticas, que tem essa ação política e depois tem essa, e depois tem essa data, e depois... Não é só isso. Eu vou fazer um pequeno resumo agora de coisas que estavam acontecendo antes do governo, da tomada de poder do Vargas, e algumas coisas que aconteceram, inclusive internacionalmente, que estavam afetando o nosso dia a dia, a nossa política, o nosso viver aqui no Brasil. Então vamos lá. Depois da Primeira Guerra Mundial, a democracia constitucional estava em crise. Isso mesmo, moçada. A democracia constitucional estava em crise porque... Como é que eu vou explicar para vocês?
deu errado em alguns locais, e uma das soluções que encontraram para aquele momento foram governos autoritários. Isso estava em alta. Um governo autoritário, um governo centralizador, enfim, foi nesse momento que começaram a surgir ressurgir, na verdade, esses modelos de políticas, modelos de governo, né? Querendo ou não, no, na Revolução Russa de 17, depois com o nascimento do fascismo, depois com o nascimento do nazismo, enfim, houveram grandes influências de governos autoritários e o Brasil não fugiu disso. A gente acompanhou essa dinâmica, essa influência do mundo, mas tudo a seu tempo. Getúlio soube muito bem a hora de implementar isso e a hora de botar isso em prática. Então vamos lá. Durante a década de 20, a gente estava tendo muitas turbulências. Vou dar um exemplo delas, por exemplo, o movimento tenentista. O movimento tenentista vinha dando um pouquinho de dor de cabeça para o governo, e, enfim, tanto que alguns dos envolvidos, né, foram condenados e tudo mais. E era um movimento que, querendo ou não, tinha a sua expressão e incomodava o governo, tá? E 22 também vem a Semana de Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista, a revolta do Forte de Copacabana. Então, pra vocês verem que tava tudo muito movimentado, tava acontecendo muita coisa. A Semana de Arte Moderna veio para chocar, veio para trazer ideias novas, veio para abrir a cabeça da galera e trazer ideias europeias sobre arte, sobre vida, sobre filosofia. Então veio para dar uma chacoalhada, principalmente na elite, né? Tem a fundação do Partido Comunista, que é algo bem importante, bem significativo também, que o mundo vivia como é que eu vou dizer assim, uma briga uma caça de gato e rato com o comunismo, né? O comunismo incomodava, a ideia do comunismo, né? Esse medo dos comunistas incomodavam aí uma parcela da sociedade, e houve a criação do Partido Comunista aqui no Brasil. E tem a revolta do Forte de Copacabana também, que foi apesar de não ser um ato tão grande e relevante quanto ao número de pessoas, foi um ato bem simbólico, né? Principalmente a marcha deles, e que foram todos baleados, né? Sobreviveram 2, né? Então, tem o brigadeiro Luiz Antônio, se eu não me engano, mas enfim. Só pra gente ter uma ideia dessas várias turbulências que estavam acontecendo no século XX, na década de 20, tá? E para completar aquilo que a gente acabou de falar, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York que afetou diretamente a nossa economia, diretamente nossas vidas. Como eu falei, por volta de 2 milhões de pessoas ficaram desempregadas no Brasil, várias empresas fecharam, indústrias, né? Várias fazendas de café quebraram, e enfim, tava um caos. E aí vamos falar de quem estava controlando, ou tentando controlar esse caos todo. Vamos embora, vem comigo. Vamos lá. O governo estava naquele período da República Oligárquica, que as oligarquias estavam revezando no poder, né? Vocês lembram? A política do café com leite, ora um candidato de Minas,
ora um candidato paulista, e eles ficavam revezando no poder. E tava todo mundo feliz que tava envolvido no negócio, né? Quem tava de fora não tava muito feliz porque não tinha voz, porque não tinha espaço, não tinha expressão, enfim. E aí, moçada, quem tava no poder? O Washington Luiz. E o Washington Luiz, ele tinha que passar o governo para o mineiro, e como a gente já viu na aula passada, ele quis passar o bastão, ele achou que a expressão política, a expressão econômica e a força política e econômica de São Paulo estava tão grande que ele falou, quer saber? Vou botar um paulista. E o Brasil depende da gente, enfim. Falou, vou fazer isso. E aí indicou um outro paulista que foi Júlio Prestes. Ah, ainda teve a coluna Prestes na década de 20. Eu esqueci de falar no resumo lá de trás. Então tá. Aí ele quis botar o Júlio Prestes. E nisso a política mineira, né, o pessoal de Minas ficou muito pistola, falou, não, mano, não tem que não, não pode negócio desse não, aí tá doido? Não, é a nossa vez, e aí o Washington Luiz, o Babicho, falou, não tem como, vou botar lá o Júlio Prestes. E é isso. E pra vocês terem uma ideia de como essa aliança liberal ficou chateada, porque o próprio Getúlio Vargas tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz. Apesar de Getúlio ser de Minas, do Sul, tudo mais, Minas olhou e falou assim, bicho, já que você tá querendo aí ficar grandão aí em São Paulo, vou me juntar com os caras aqui. Vou me juntar com quem quer, quem acredita no nosso projeto, em prol de pessoas que não precisam de projetos, em prol da elite. E vamos lutar, já que vocês querem fight, vamos pro fight. E aí Minas se juntou com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba fizeram uma chapa saindo com Getúlio, que, volta a falar, tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz, e João Pessoa como seu vice, tá? Como eu falei, com a crise de 30, o governo teve que tomar medidas. Desculpa. Para garantir que a economia nacional não quebrasse, não acabasse de vez. E aí comprou sacas de café e queimou essas sacas de café. Isso foi inclusive alvo de grande crítica de Getúlio Vargas. E depois ele fez a mesma coisa. Melhor ainda, queimou mais. Mas deixa isso para a próxima aula. Só um spoiler. Aí... eu até me perdi. Ele tendo que controlar essa crise toda. Houve aquele fato que a gente conversou sobre a amante. Ele na Copacabana Palace. Tava lá com a amante, jantou com a amante, subiu pro quarto, ela tirou a pistoleta da bolsa, atirou na barriga dele, se matou, só que o tiro dela foi no apêndice e não teve grandes complicações. E o Washington Luiz sobreviveu. E aí, ele teve a crise de 29 e ele lançou o tal do Júlio Prestes. Tá? Houve as eleições, e o sistema político eleitoral daquela época era extremamente fraudulento. Então,
vamos pensar o seguinte, Washington Luiz ganhou as eleições como candidato único, né? Então, assim, já começa estranho que você só tem um cara para votar. Então, vai votar em quem? Né? E aí, beleza. E quando saiu Getúlio contra o Júlio Prestes, houve fraude para os dois lados, tá? Para os dois lados. Não vou falar que, não, o Getúlio perdeu por conta da fraude. Também, mas ele também fraudou, só que não fraudou tanto quanto o outro lado. Ele conseguiu por volta de 700 mil votos e o outro lado conseguiu por volta de 1 milhão de votos, né? E aí Getúlio tinha até ficado de boa. Tinha até batido na porta lá do governo do Prestes. Falou, vamos trabalhar junto então, consegue um cargo aí pra mim que a gente fica de boa. Só que acabou que os amigos do Getúlio que não se conformaram, falaram, não, a gente tem que tirar eles, a gente precisa mudar isso aí, não tá legal, esses caras, velho, cagaram pro nosso pacto, a gente não quer eles não, vamos Getúlio, Getúlio, naquela. Getúlio, eu fico muito feliz da gente estar estudando o Getúlio Vargas, porque ele é uma figura muito complexa para ser estudada na real. Ele é muito complexo, porque Getúlio tinha um dom político de controlar as coisas que eu acho que presidente nenhum na nossa história teve. Realmente, Pedro II teve alguma coisa parecida, mas como Getúlio não. Pra vocês terem uma ideia, só um breve spoiler também sobre Getúlio. Quando começou a Segunda Guerra, Getúlio tinha que escolher um lado, o mundo estava dividido entre o nazismo, o fascismo, o autoritarismo, contra as outras nações que pregavam a liberdade, a democracia, enfim, essas coisas. Getúlio deixou os dois de banho-maria o máximo de tempo que pôde, porque ele se influenciou, sim, em atos do governo fascista, dos governos autoritários. A CLT é um exemplo disso. A CLT foi uma criação do fascismo de Mussolini. E ele tinha algumas inspirações no fascismo de Mussolini, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria dar o tiro errado. Então, ele deixou o pessoal em banho-maria. Olha só, um mundo em guerra, um mundo dividido, bipolarizado. E falando, e aí, Getúlio, você tá com nós? E ele, não, então, vamos ver, mas a gente tá junto e vamos ver como é que vai ser. E o outro lado falava, mano, tu tá com os caras ou tá comigo? Então, lógico que a gente tá junto e vamos ver. Getúlio realmente tinha esse dom de controlar as coisas, tá? Não que seja bom ou ruim, mas isso tem que ser mencionado, porque ele é uma figura realmente muito complexa. E a gente consegue conversar com uma pessoa de esquerda que vai elogiar mais do que criticar, e a gente consegue conversar com uma pessoa de direita que vai elogiar mais do que criticar. Então ele é um caso bem interessante. E Getúlio estava nessa, e aí seus amigos como Oswaldo Aranha, o Lindolfo Collor, mas a galera falou, não, Getúlio, não, mano, desculpa, a gente voltou pro assunto, tá? Não, mano, vamos deixar não, tá maluco? Vamos tirar esses malucos do poder, velho. Isso é o Getúlio, mano, isso é o Getulhão, vamos nessa. E aí, queriam fazer uma pressão para aplicar um golpe de Estado. E como que eles iam aplicar um golpe de Estado? Assim, era a única maneira, mas eles precisavam de um pretexto. Eles até tinham um apoio popular, porque Getúlio prometeu Deus e o mundo na sua candidatura. E boa parte das coisas que ele fez, ele prometeu, ele fez,
Por mais que depois ele possa ter desfeito em algum outro momento. Mas boa parte ele fez, sim. Ele fez. Ele já chegou, vocês vão ver semana que vem, na próxima aula, que ele já chegou causando, já chegou mudando peças, mudando um monte de coisa. Mas enfim, eles precisavam de uma desculpa para aplicar o golpe, porque não podia só aplicar o golpe por aplicar, né? E aí ficaram pensando e vendo como dava para fazer, até que acontece um fato muito inesperado. Nossa, é tão inesperado que eu vou voltar daqui a pouco. Fica aí, depois dos comerciais. Brincadeira, não tem comercial não, mas quem sabe um dia. Vamos lá. Qual foi esse fato inesperado? João Pessoa, candidato a Paraíba. João Pessoa tomou um tiro em uma cafeteria, não lembro. Era um local, um restaurante, uma cafeteria, alguma coisa assim. E aí João Pessoa tava lá de boa, chegou um caboclo, começou a gritar com ele, tirou a arma e plau! Matou João Pessoa. O que eles sabiam, só que na hora arrumaram a história, é que esse tiro não teve nada a ver, nada. Entenda, eu vou olhar no seu olho. Não teve nada a ver com política. Nada a ver com política. Eram problemas pessoais de João Pessoa que foram resolvidos com um tiro. E até umas pessoas falam que é por conta de briga de terras, outros falam que é por conta de um caso extraconjugal aí, e aí o corno veio cobrar João Pessoa. Mas enfim, não teve, eu vou repetir de novo, não teve nada a ver com política. Só que, mesmo não tendo nada a ver com política, era a desculpa perfeita para a Aliança Liberal aplicar um golpe de Estado. Para pensar. Para pensar comigo. Eles só precisavam de uma desculpa. E aí, quando eles matam João Pessoa, o pessoal usa aquele argumento e fala, ó, eles mataram nos candidato a vice, desculpa de novo, mataram nosso candidato a vice, isso não pode acontecer, esse governo não tem limites, esse governo não presta, vamos tirar eles do poder. E juntaram alguns amigos, que deram por volta de 30 mil pessoas, e marcharam em direção ao Rio de Janeiro para aplicar um golpe militar e destituir o governo que estava em vigência. Nessa brincadeira, Washington Luiz falou que só saía morto do palácio, e aí o pessoal falou, Washington, então a gente não quer você morto não, eu acho que você não quer morrer, vamos sair porque se a gente não sair pode causar uma guerra civil, pode morrer muita gente, porque o pessoal foi armado, foi para brigar mesmo. Tá, e aí tem até uma foto do Washington Luiz fugindo no carro, né, enfim, coisas da política. Júlio Prestes, cadê o Júlio Prestes, que tinha sido eleito presidente, mas ainda não tinha tomado posse? Estava numa viagem, uma campanha nos Estados Unidos já como presidente eleito, né? E aí ele ficou por lá exilado. O Júlio Prestes fugiu do palácio pro aeroporto e, enfim, ele já foi exilado. Se foi aeroporto ou se foi porto, não sei se ele fugiu de barco ou de avião, mas enfim, ele já picou a mula, já deu linha na pipa, já capotou o Costa, já
foi embora e foi exilado. E nisso ficaram durante 10 dias com um governo provisório de 3 pessoas. E por que ficaram nesses 10 dias com esse governo provisório? Que era o tempo do Getúlio chegar do sul do país até o Rio de Janeiro, que era a capital na época. Então precisava de alguns dias. E foi um negócio doido, gente, maluquice. Pessoal parando cavalo na Avenida Brasil. Foi um negócio bem doido. Enfim, isso é o que contam os registros, né? E Getúlio, enfim, assume o governo do Brasil. Agora vamos parar para pensar. Oswaldo Aranha, desculpa. Washington Luiz caiu como presidente, não foi o primeiro. Certo? Certo. Houve o golpe em cima do Júlio Prestes, que foi destituído. Também não foi o primeiro. Mas Júlio Prestes, acredito que foi o primeiro presidente eleito a não tomar posse. Não lembro se teve antes. Teve depois, mas antes não. Então ele foi eleito, mas não assumiu o cargo. E o mais louco de todos, Getulinho, nosso Getulinho, perdeu as eleições e ganhou o cargo. Olha só. Vocês verem que, assim, até a gente começa a ver lá atrás algumas coisas, a gente entende essa confusão, essa maluquice que tá hoje em dia, né? Principalmente falando de política. Não falo nem necessariamente de crítica ao governo, mas porque todo governo tem suas críticas, enfim, todo governo tem suas escolhas e não é todo mundo que é obrigado a concordar com isso. Mas o grande ponto que eu vejo é assim, a confusão política, né, desde o início do nosso país, né, desde o imperialismo, as confusões políticas com Dom Pedro II, enfim. A gente vê que isso não é coisa de hoje, não. Isso é coisa antiga. Enfim, Getulinho assume em novembro de 1930. Né? O golpe foi instaurado dia 24 de outubro de 1930, exatamente um ano depois da crise de 29, 24 de outubro de 1929. Isso é um fato importante? Não sei se é tão importante, mas pelo menos é curioso. Tá? E aí, é isso. Getulinho assumiu, pegou a bronca pra ele e já começa o governo. Não vou falar muito porque é assunto da próxima aula, mas já começa o governo com algumas mudanças e vai fazendo essas mudanças aí, esses ajustes, e depois ajusta e reajuste, e vai ter chance de outro golpe, ele dá um golpe no golpe, e aí vai ter chance dele sair, ele dá outro golpe, e ele faz uma atitude para ficar um pouco mais, enfim, Getúlio é um ser politicamente muito astuto e sabe muito bem jogar o jogo político da época. Tá, eu vou só ver aqui na minha colinha se tem alguma coisa que eu esqueci. E já vem. Eu sabia que tinha uma coisinha antes da nossa questão. Eu quero deixar bem claro para vocês que essa revolução, como várias outras no Brasil, aconteceram, não trouxeram grandes mudanças, não foram questões, por mais que o nome tenha ser chamado revolução, ou então um golpe e tal, muitas vezes são apenas trocas de peças do tabuleiro.
mas não troca uma rainha por um bispo, uma rainha por um cavalo, uma rainha, um rei por um peão. Troca o rei pela rainha, a rainha por outra rainha, o rei por outro rei. Por que eu tô falando isso? Porque apesar das grandes promessas de Getúlio e tudo mais, apesar dele ter feito, inclusive boa parte do que ele prometeu, não trouxe o povo para o poder, não trouxe mudanças muito grandes na estrutura da sociedade brasileira. Né? Eu vou dar um exemplo. Né? O Washington Luiz era ligado à oligarquia paulista e quando o Getúlio assume, inclusive tinha criticado a queima de café e tal, o Getúlio vai queimar mais café que o Washington Luiz para continuar fortalecendo as oligarquias paulistas, porque dependia economicamente e politicamente dessas oligarquias, né, dessa parcela da sociedade. Então é só para deixar bem claro e bem explícito que apesar de ter um golpe de Estado, apesar de chamarem até os de Revolução de 30, né, ou golpe de 30, não mudou muita coisa, não trouxe grandes coisas, não trouxe o povo para o poder, apenas trocaram-se as peças da elite. Beleza? Para finalizar nossa aulinha, vamos para a nossa questão final. E aí, turminha, vamos lá para a nossa questão. Vocês estão vendo que eu tô com outra roupa e eu acho que aquela aula foi de noite que eu fiz e a de hoje é de dia. Ou então, enfim, não importa. Eu decidi mudar a ordem das questões. Eu acho que a questão que a gente fez cabe mais para a próxima aula e essa questão cabe mais para essa aula. Então, por isso que eu estou mudando. Então, não estranhe minha roupa ter mudado e, de repente, a iluminação ter mudado, tá bom? Então, vamos lá para nossa questão para encerrar a aulinha de hoje. Presta atenção na questão, eu vou ler para vocês, eu vou dar a resposta certa e a gente vai comentar por que as outras estão erradas. Então, vamos lá. A subida de Vargas para o poder do Brasil foi resultado da Revolução de 1930. O que teve como estopim? Qual foi o estopim? Qual foi a desculpa necessária para que a Revolução acontecesse e o golpe acontecesse e a tomada de poder? Opção A. O fechamento do clube militar por Epitácio Pessoa por conta da crise existente entre os militares e o Arthur Bernardes. Opção B. O assassinato de João Pessoa, vice da chapa eleitoral de Getúlio Vargas. Opção C. A criação do Instituto de Café do Estado de São Paulo por Washington Luiz, o que desagradou aos tenentistas. D de dado. A proibição por parte do governo da comemoração realizada pelos tenentistas de 6 anos da Revolta Paulista de 1924, do movimento tenentista. E opção E de dado. E de elefante, desculpa. A adesão de Luiz Carlos Prestes à Aliança Liberal. Dá os 10 segundinhos para vocês pensarem, se quiser volta lá para eu ler as questões e as alternativas, a questão e as alternativas de novo. A resposta correta é a letra B de bola. Vamos lá, vamos pegar as questões as opções para a gente entender. O fechamento do clube militar por Epitácio Pessoa por conta da crise existente entre os militares e Arthur Bernardes. Abalou, mas não abalou tanto. Não o suficiente para começar um golpe de Estado por conta de um fechamento do clube militar. Foi abalou de fato, mas não o suficiente. Lembra que a oligarquia mineira brigou com a oligarquia paulista porque o Washington Luiz não quis indicar um mineiro e indicou um paulista, e eles se juntaram com o Sul e com a Paraíba para montar a chapa que fez com que fosse criada a Aliança Liberal. E aí, depois da morte de João Pessoa, que é a letra B, foi a desculpa perfeita, apesar de João Pessoa não ter
Ele foi assassinado, mas não tem nada a ver com política, eram problemas pessoais. Mas foi a desculpa perfeita para eles entrarem no meio e falarem: ó, mataram meu vice, esses loucos, vamos tomar o poder. E aí tomaram o poder. Então essa foi a desculpa perfeita, a desculpa que eles precisavam. E tudo por conta dos rolos de João Pessoa. Rolos pessoais. Opção C, a criação do Instituto do Café do Estado de São Paulo, criado por Washington Luiz, agradou os tenentistas. Getúlio criticava isso, e depois ele, inclusive, fechou esse instituto e fez um outro instituto protegendo a oligarquia cafeeira, né, protegendo a elite cafeeira. Então, enfim, isso aí não foi motivo suficiente para iniciar um golpe, iniciar uma revolução. A proibição por parte do governo da comemoração realizada dos tenentes 6 anos após a Revolta Paulista de 24. Também não é motivo suficiente para... Até porque os tenentes não tinham essa força toda, né? Até porque a revolta foi, mas não foi. Né? Aconteceu, mas não se conseguiu se manter. E a adesão de Luiz Carlos Prestes à Aliança Liberal, isso nunca aconteceu. Luiz Carlos Prestes era da oposição e foi o presidente que foi eleito, que nunca assumiu, e o presidente que não ganhou as eleições foi quem assumiu, e o nome dele é Getúlio Vargas. É isso, turminha, tamo junto. Até a próxima aula, que eu estarei com essa roupa e vocês vão ver aí o lapso temporal e Dark acontecendo.